Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Humberto Costa, agora líder do governo aqui no Senado Federal. A nossa pauta, economia e política, que é tema que tem levado a casa a várias reflexões, inclusive a um convite do senador Renan Calheiros para que as lideranças apresentem sugestões de projetos a serem votados que ajudem o país a superar a crise que vive. Nós conversamos agora com o senador Humberto Costa, que acabou de participar de uma reunião justamente com a bancada do PT e o senador Renan Calheiros para tratar do tema, não é isso, senador? Sim, nós tivemos a oportunidade de receber o presidente da Casa para debatermos a pauta para esse ano de 2016. E esses primeiros projetos que ele apresentou como prioritários são projetos que, no nosso ponto de vista, não são aqueles que realmente o Brasil precisa nesse momento. No entanto, nós nos dispusemos a debater, a votar. Na semana passada tivemos o debate sobre a participação exclusiva da Petrobras na exploração do pré-sal. Na semana que vem já vamos ter a chamada Lei de Responsabilidade das Estatais, que nós entendemos que é um projeto importante, mas nossas prioridades seriam outras. Quais seriam? Por exemplo, nós achamos que é importante debater o projeto que trata do mandato do Banco Central, sendo que o chamado duplo mandato, havendo a responsabilidade do Banco Central não somente ser aquela instituição que estabelece o controle da inflação, mas também que possa regular o emprego. Hoje no Brasil nós temos quase que uma cantiga de uma nota só, não é? Para combater a inflação, aumento dos juros, sem a preocupação de que isso termina gerando desemprego, redução da atividade econômica. Então, se o Banco Central passa a ter a responsabilidade também com a geração do emprego, a política monetária vai levar isso como uma referência importante. Isso é o mais importante que nós temos hoje no nosso país. Também projetos que possam ampliar a arrecadação do governo, mas não às custas, né, dos mais pobres, dos mais humildes, e sim a partir de cobranças de contribuições ou impostos que possam recair mais fortemente sobre os mais ricos, além de uma pauta que diz respeito à democracia. Desculpe interromper o senhor, esse seria o projeto de... Esse pode ser um dos projetos. Pode ser uma possibilidade. A discussão sobre novas alíquotas do imposto de renda, o pagamento sobre ganhos de capital. Esse também. foi votado, né? Sim, mas nosso desejo era que fosse em outro parâmetro, né? Foi alterado. Onde, na verdade, houve uma faixa praticamente de isenção gigantesca, não é? Além de outros, como os ganhos de juros, enfim, uma série de medidas que nós poderemos avançar caso o senador Renan entenda que a pauta deve contemplar todos os segmentos do Senado. E ele se comprometeu a fazer isso. Nós vamos apresentar uma proposta estabelecendo quais são os pontos da nossa prioridade e espero que ele traga também para o debate aqui no Senado Federal. Senador, o senhor assume a liderança do governo aqui no Senado Federal num momento crítico de crise econômica e política, no momento em que essas crises ainda estão entrelaçadas desde o ano passado. E também muita divergência com relação ao que seria o ideal de pauta econômica, até mesmo na base. O PT teve reunido esse final de semana no Rio de Janeiro, tem um entendimento um pouco diferente do que é a condução que o governo Dilma faz, que também é diferente do que o PMDB pensa. Como é que vai ser esse trabalho? Qual a expectativa do senhor? Como é que se conciliam esses pontos? Todos estão divergentes. Bem, realmente é um momento difícil, né? Por isso mesmo que eu não poderia me furtar a esse chamamento, a essa convocação que a presidenta Dilma me fez. E eu tenho absoluta consciência das dificuldades que isso representa. Mas eu acredito que pela experiência parlamentar que eu pude acumular, eu acredito que terei condições de fazer um debate rico com a nossa base de sustentação, convencê-los a marchar, a continuarem marchando com o governo, mostrar qual é o objetivo e o projeto do governo e, ao mesmo tempo, ter um diálogo franco, construtivo com a oposição. Aliás, a oposição tem dito que não está mais naquela tese do quanto pior, melhor.
E nessa condição nós também estamos inteiramente abertos a dialogar, a buscar soluções para o Brasil. Eu sou confiante, eu acho que esse ano de 2016 ainda vai ser um ano de dificuldades, mas ele vai marcar também um processo de estancamento dessa sangria do crescimento do país e começar a representar os primeiros passos para o retorno do crescimento, a geração de emprego e de renda. A gente, entrevistando aqui no Argumento, com frequência ouve que crise política e crise econômica estão misturadas. Desde o ano passado estão misturadas. Essas duas primeiras semanas, última semana de fevereiro, primeira semana de março, com fatos importantes na crise política. Como é que o senhor está vendo, por exemplo, a troca do ministro da Justiça, que tem gerado bastante reação por parte da oposição, temerária de que a Lava Jato sofra uma desaceleração a partir de então. A prisão do marqueteiro João Santana, que, segundo alguns analistas, leva a crise política para dentro do Palácio do Planalto. Que leitura o senhor faz desse momento? É um momento de uma conjuntura muito difícil, né? Mas eu entendo que, por exemplo, a modificação no Ministério da Justiça, ela faz parte de uma rotina administrativa. O ministro José Eduardo Cardoso já havia manifestado por 2 vezes o seu desejo de deixar o Ministério. Já está há mais de 5 anos nessa função, um cargo muito difícil de ser exercido. E já era desejo dele de sair. Por outro lado, nós estamos muito tranquilos com isso, porque não é a mudança de uma pessoa que vai incidir sobre a atuação de instituições tão fortes como a Polícia Federal, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União. Então, é uma certeza e uma garantia de que as políticas de fortalecimento dos órgãos de investigação e de fiscalização vão continuar. Não vai haver nenhuma tentativa de tutelar nenhum desses órgãos, nem suas ações. Embora também não seja correto que a imprensa ou a oposição queira também tutelar o futuro ministro, né? Então, eu creio que não haverá grandes mudanças a partir daí, a não ser para melhor. A prisão do publicitário João Santana, o senhor acha que isso impacta o Palácio do Planalto? Isso compromete o julgamento que o TSE vai fazer sobre... Não acredito, porque eu fui testemunha em 2014 do rigor com que a presidenta Dilma tratou o seu processo de eleição, especialmente no que diz respeito à arrecadação e aos gastos de campanha. Ela sempre foi extremamente rígida, ela sempre exigiu o cumprimento estrito do que é a lei, e eu não acredito que jamais ela permitiria qualquer tipo de acordo ou entendimento para pagamento de serviços no exterior de forma ilegal ou mesmo no Brasil. Não acredito que isso aconteceu. E aí vai caber a quem acusa estabelecer as provas, né? Até porque o marqueteiro João Santana trabalhou em vários países, né, fazendo campanhas eleitorais, onde também algumas dessas empreiteiras eram fornecedoras, prestadoras de serviço, e, de acordo com a legislação desses países, poderiam fazer contribuições da forma que ele diz terem sido feitas, né? Então, não acredito, e eu tenho muita confiança de que, mais uma vez, nós vamos reafirmar a lisura, a honestidade e a correção da presidenta Dilma. E esses fatos todos, a mudança no Ministério, a própria maneira como foi votada a medida provisória o projeto de lei que mudava a participação da Petrobras na exploração do pré-sal, isso indica um isolamento da presidenta Dilma, na opinião do senhor? Não vejo. E acho que esse exemplo, inclusive, da votação desse projeto que eliminava a obrigatoriedade da Petrobras como operadora no pré-sal, também não apontou para isso. Se nós formos analisar o projeto final que foi aprovado e foi para a Câmara, ele é centenas de anos-luz melhor
do que o projeto original do senador Serra e do que o substitutivo de Ricardo Ferraço. Esses dois realmente tiravam a Petrobras desse jogo. Já o que foi aprovado e foi resultado, inclusive, de uma proposta do governo, não, ele garante que a Petrobras terá que ser necessariamente ouvida no momento da licitação dos blocos e o Conselho Nacional o CNPE, o Conselho Nacional de Energia, ele terá que dizer à presidenta da República qual é a decisão da Petrobras e a presidenta respaldará ou não a decisão da Petrobras. Então, me parece que nós protegemos ainda mais. Agora, o que aconteceu? Como já havia um quadro cristalizado de posições políticas diferentes, essa proposta chegou quase que na hora da votação do projeto, e aí, com esse quadro cristalizado, as pessoas já não estavam mais abertas a debater, a dialogar, e já havia um preconceito em relação à matéria. E eu acho que foi um erro de condução política que nós do governo cometemos. Mas esperamos que isso não volte a acontecer. Senador, muito grata pela sua presença no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.